Parabéns, Isadora. Parabéns, que voz afinada, que voz linda. Castro, que dupla. Tem que gravar um CD, alguma coisa. Tem um canal no YouTube. Eu queria que a minha neta estivesse aqui para vê-la cantar tão bem, que Deus concede. Então, eu vou passar a palavra para a Marisley, ela vai falar um pouquinho aqui a respeito do culto do Evangelho, do tratado, e depois nós voltamos. Obrigada, irmãos e irmãs. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Bom, que maravilha, né? Depois dessa bênção aqui em forma de louvor, em forma de hinos, em forma de canto. Que bom, que casa abençoada. Eu serei breve porque a fala é do orador principal. Mas a nossa família hoje, as nossas famílias hoje precisam de todo tipo de proteção, não é verdade? Quem aqui faz toda semana o culto do Evangelho no lar? Eu tenho 40 anos. Só 40 anos, né? Que maravilha! Então, toda semana vocês têm um horário fixo, não é? Nesse horário. Então, o lugar do sentar é um só. Um só. Muito bem. Então, tem esse horário, esse dia, onde uma mesa é preparada com água e com livros, não é verdade? E nesse momento, alguém faz a oração inicial, faz a leitura, então, do Evangelho, de demais livros, depois comenta-se, não é verdade? E aí, então, faz a oração final, serve-se a água fluidificada, não é verdade? Essa proteção, ela é essencial. É como se fosse um colar de pérolas, onde o fio condutor é o Evangelho. O que estamos fazendo aqui nesta noite, que é frequentar a casa de orações regularmente, faz parte dessa continuidade, faz parte desse colar. Então, a proteção aqui, congregando com os irmãos, e a proteção em casa. Disse que o culto do Evangelho no lar protege não somente o lar e o ambiente de trabalho daquelas pessoas e até no trânsito, mas protege inclusive o bairro, os vizinhos, né? Então, nós falamos do Tratado dos Evangelhos porque é uma obra que Emídio escreveu. Ele levou quase 20 anos para escrever. Então, nós temos 33 anos de casados e ele quase 20 escrevendo o Tratado dos Evangelhos. Então, ele vai falar um pouco também, mas basicamente é Jesus nos nossos lares. Então, são muitas páginas. Não dá para ler todo de uma vez. Então, a melhor receita é ler toda semana um pedacinho, um pouquinho do livro, e trazer Jesus para os nossos lares. Porque hoje, às vezes, nossos filhos estão dentro do quarto, a porta está fechada, mas o celular está aberto lá dentro. Então, nós nem sempre sabemos exatamente quais são as informações que estão chegando, né? A gente educa, orienta, mas muitas vezes não tem como a gente saber exatamente de tudo 100%. Resta a nós, então, pedir proteção e envolver as crianças e os jovens no culto do Evangelho no lar e na participação do Evangelho na casa de orações. Quem aqui participa da juventude? Que beleza! É o futuro. Muito bem, eu era bem ativa, né, na juventude. Aqui nós não conseguimos aumentar a juventude aqui. E no centro de espiritualidade funciona lá. Ah, ótimo. E aqui nós implantamos agora a evangelização infantil. A evangelização, ótimo. Lá. Esse ano a gente vai ver se consegue com os jovens. Então parece que eu já estou vendo aqui a juventude aqui, né? Então, meus irmãos, essas são as minhas palavras iniciais. Vou devolver a palavra para Emídio, mas estejam certos que se não fosse o Evangelho, o culto do Evangelho no lar, com o Evangelho de Jesus, nós não estaríamos com essa missão.
Então, que Jesus abençoe a cada um e que abençoe as famílias e que nós possamos, no decorrer desse ano, fazer com que a leitura frequente do Evangelho de Jesus, organizados por Mateus, Marcos, Lucas e João. Inclusive, eu fiz a apresentação, né, do livro, explicando metodologicamente, cientificamente, como é que Mateus, Marcos, Lucas e João escreveram esses evangelhos. Então, agora é a minha propaganda, né? Levem a parte introdutória e ganhem de brinde as outras 800 páginas. Muita paz, que Jesus abençoe a cada um. Vou devolver a palavra para a Enide, porque mulher, quando pega o microfone, já sabe, né, gente? Obrigada. Era uma madrugada. Não sei se chovia naquela madrugada. 3h30. Acordei. Muitas vezes eu começo o dia às 3h30. Abri o e-mail. E um e-mail do Divaldo Franco. Emídio, querido Emídio, recebi o seu livro. Já comecei a ler a obra. Gostei muito da introdução, da apresentação da sua esposa. Abrace-a. 3h30 da manhã. Aí eu pensei, acorda ou não acorda? Cheguei perto da cama, a mulher estava no quarto céu. Não vou acordar. Aí eu olhei a vibração do e-mail de novo. Li mais uma vez o e-mail. Acorda. Cheguei lá, a mulher lá em cima. Eu, não acorda. Acorda, não acorda. Acabou de volta ganhando. Acorda. Acordei e disse assim, Marisley, você precisa ver o que o Divaldo falou da sua apresentação. No piscar, já estava no computador lendo o e-mail. A mulher voltou lá de cima rapidamente. A palavra de Divaldo foi assim, fulminante. Porque ela faz realmente uma belíssima introdução do livro. Portanto, compre a introdução da Marisley e leve o livro de brinde, né? Muito bem. Chega aqui. Antes de começarmos nossa palestra, eu quero falar sobre a questão da fundação da instituição. Os primeiros 10 anos são difíceis na construção de uma obra cristã, espírita, porque são os anos da construção física e da organização da equipe que vai trabalhar na elaboração daquele trabalho, daquela casa. Os próximos 10 anos são anos em que se estabelece a maturidade dos trabalhadores. Quem ficará com qual tarefa. Mas ainda assim, o trabalho físico da construção física continuará. Mas a partir dos 30 anos, a construção física já se consolidou. As equipes já estão definidas. O estudo, o amadurecimento. Aquela instituição está preparada para ir além. Levar à comunidade não só o pão material, que já começou, mas a doutrina, o pão espiritual, o pão da consolação. Depois de mais anos, a casa cresce e alguns trabalhadores se desvinculam daquela casa e criam outras casas, gerando novos núcleos, novos centros, que no caso da Igreja Católica, novas igrejas, também protestante, novas igrejas, que surge daquele grupo que amadureceu, que construiu, que ganhou know-how, experiência e avança. Esse grupo pode ir muito mais longe, outras cidades, outros países. Então, essa semente
ela germina e prossegue. É evidente que as dificuldades da relação, da convivência, existirão. À medida que a instituição cresce, amadurece, as contendas ocorrerão. Pontos de vista. Alguém pensa de um jeito, outro pensa do outro. Ou seja, um tem um tipo de característica de trabalho, o outro tipo de característica. Mas isso não deve ser motivo de desunião, e sim de aproveitamento das características de cada um. Das características de cada um. Há trabalho para todo talento. Muitas vezes, aquele trabalhador talentoso, ele quer impor o seu talento, sua maneira de agir aos demais. E pode gerar conflito. Por isso que é importante que cada um lembre das palavras de Paulo. Fazemos parte do corpo do Cristo. E o corpo do Cristo tem várias partes. E nós temos que escolher qual é a nossa parte. Qual é a nossa missão dentro da atividade, dentro do trabalho externo. É evidente que tem um trabalho interno, um trabalho da evolução do espírito, do desenvolvimento das virtudes, do desenvolvimento da paciência, da fé, da caridade, da esperança, de tantas virtudes do espírito. E é evidente que quanto mais o trabalho cresce, também as tentações, os assédios, as perseguições espirituais, as trevas, aqueles que são inimigos do bem. Basta ajudarmos alguém que seja desafeto de um espírito desse, para que esse espírito se volte contra o grupo. E um dos pontos fundamentais que eles atuam é o ciúme. Não é nem inveja, é o ciúme. Muitas vezes o vírus do ciúme destrói, corrói uma atividade. Então, há espaço para todos brilharem dentro de uma atividade ou noutra atividade. Jesus se preocupou muito com isso. E por isso que na sua última ceia, ele lavou os pés de cada discípulo, para que pudesse cada um entender que a união tem como base a humildade. A humildade, um servindo ao outro, muitas vezes se anulando em benefício da obra maior. Quem já leu a obra Paulo Estevão, de Emmanuel, psicografada pelo querido Chico, viu lá as dificuldades de Pedro para administrar a casa do caminho, os conflitos entre Paulo e Tiago, a dificuldade inicial pela maneira de agir. Tiago, preocupado na manutenção da casa do caminho, e Paulo, com a sua fidelidade, com a sua firmeza, para fazer com que o cristianismo, em sua limpidez, em sua transparência, não se misturasse, não se corrompesse pelas tradições equivocadas do judaísmo da época. Mas Pedro soube muito bem pacificar as ovelhas. E pacificar as ovelhas significa dar a cada uma a sua importância e fazer com que cada uma perceba a importância daquele outro trabalhador. Depois que Jesus, claro que a assistência espiritual, os espíritos amigos sempre estarão fortalecendo o trabalhador. Trabalhador da casa espírita. Trabalhador daquela entidade que se preocupa com o bem. Ainda que haja perseguições, ainda que haja desavenças, ciúmes, a luz maior dissipa qualquer treva.
Depois que Jesus partiu, os discípulos se reuniam todas as noites. E isso depois dos 40 dias. Após a crucificação, ele ficou mais uns 40 dias entre nós e depois ascendeu aos céus. Os discípulos se reuniam e seus familiares todas as noites. Naquele tempo não existia evangelho escrito. O evangelho era oral, a tradição oral, as narrativas, as experiências. Cada apóstolo, cada discípulo, entre eles, conversavam a respeito dos ensinamentos e dos exemplos do nosso mestre. Ficamos a imaginar as vibrações de João, contando o que ele viu do Cristo, de Pedro, Tiago, a transfiguração do mestre, aquele momento da tempestade, Jesus dormia na proa, Jesus caminhando sobre as águas e solicitando que Pedro também assim o fizesse. A memória de Maria Santíssima, trazendo as informações a respeito do jovem, da criança Jesus, do seu nascimento, do seu encontro com os doutores do templo, como surpreendeu a todos. E em homenagem a essa passagem, publicamos há quase 40 anos a obra Um Dia em Jerusalém, onde ali é uma ficção. O que Jesus teria dito aos doutores do templo, que deu a eles aquela sensação, como jovem, uma criança de 12 anos, podia ter tanta sabedoria e conhecimento acerca das Escrituras. Então os discípulos, durante muito tempo, muitos anos, narravam, contavam tudo aquilo que viu na memória. Mas a iniciativa de escrever os evangelhos foi de Pedro, Simão Pedro. Claro que Jesus já havia falado da importância disso. Jesus havia falado de que seus feitos, seus ensinamentos teriam de ser escritos. Em que passagem diz isso? Por exemplo, quando aquela mulher, antes da crucificação, ungiu o nosso mestre com um perfume muito caro, e houve uma censura por parte de algum discípulo, e Jesus disse: eu quero que todo o evangelho que foi escrito, que diga, que narre, que mencione essa passagem. Então Jesus já falava, já preconizava sobre tudo aquilo que estava a acontecer, seria um dia escrito. Então Pedro falou sobre isso. Ou seja, um dia nós vamos partir e essas memórias poderão se perder. E o nosso mestre já falava da importância de se escrever a sua boa nova. E quem primeiro escreveu? O sobrinho Marcos. O Evangelho de Marcos é o primeiro evangelho que surgiu de forma natural, com a missão de demonstrar a humanidade e a divindade de Jesus, sob a influência do apóstolo, as informações de Pedro e dos demais. Depois veio o Evangelho de Mateus, mais bem elaborado, escrito para os judeus, para convencê-los de que Jesus é o Messias prometido. É o Evangelho que traz o Sermão da Montanha em sua plenitude. É o Evangelho que descreve o Sermão da Montanha totalmente, pleno. Mateus vem com seu Evangelho singular. Poderíamos dizer que é o Evangelho oficial dentre todos. Depois veio o Evangelho de Lucas,
O apóstolo Lucas, que nunca conheceu Jesus, mas que foi influenciado por Paulo, que também não conheceu Jesus, a não ser espiritualmente, às portas da estrada de Damasco, quando ele ia numa missão judaica, porque naquele tempo existiam falsos messias e falsos profetas. Então, aquele carpinteiro estaria na conta de ser um falso messias. E na estrada de Damasco, Paulo viu Jesus espiritualmente. E a partir dali, mudou sua vida e passou a ser um defensor e um seguidor fiel do nosso mestre. E influenciou Lucas. E aproximou Lucas, que era médico, escritor. E o texto do Evangelho de Lucas era um texto bem organizado, bem orientado, historicamente bem escrito, e que fala da infância de Jesus. Lucas se aproximou da Mãe Santíssima, que falou sobre detalhes da vida do jovem Jesus, do seu nascimento em Belém, do seu encontro com os doutores do templo. Ou seja, o Evangelho de Lucas, que foi escrito diretamente do grego, Lucas era um homem culto, foi o Evangelho da Mãe Santíssima. E por último veio o Evangelho místico de João, que fala de Jesus como o pão da vida. E João escreveu o seu Evangelho já na idade avançada. É o Evangelho que nos traz o Cristo mais espiritualizado, mais divino, mais próximo de Deus. Muito bem, esses 4 evangelhos, chamados de canônicos, não são os únicos. Outros evangelhos foram escritos, mas a Igreja Católica, que organizou esses evangelhos, escolheu esses 4, porque realmente, quem já leu os outros, eu já li todos eles, esses 4 são insuperáveis, são completos, são os melhores, são as melhores narrativas acerca da vida de Jesus. Mateus, Marcos, Lucas e João, embora historicamente não temos dados para comprovar essas autorias. De todos os evangelhos escritos, alguns considerados exagerados em algumas narrativas, Mateus, Marcos, Lucas e João são completos, são insuperáveis. Quem quiser conhecer a vida de Jesus, é ler Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, esses evangelhos escritos, surgiram das narrativas, das lembranças, das memórias dos discípulos dos apóstolos. Ou seja, os evangelhos nasceram do culto a Jesus, do culto à memória, à sua memória. E o tempo passou. O cristianismo passou a ser religião oficial de Roma. E a partir dali, todo o trabalho foi organizado, institucionalizado, para que esses evangelhos não se perdessem. Portanto, nós devemos muito à Igreja Católica por preservar esses escritos, os evangelhos, Atos dos Apóstolos, as cartas dos apóstolos, o Apocalipse, o Novo Testamento. O Novo Testamento. Muito bem. Surge então a doutrina espírita, trazendo novidades, organizando como ciência do espírito o estudo da mediunidade, o entendimento da lei da reencarnação, que era uma crença dos primeiros cristãos. Mas com o passar do tempo, devido a conveniências do poder romano, se tirou a reencarnação. Porque alguns ilustres nobres de Roma não admitiam que pudesse em outra vida ter sido um mendigo ou na próxima vida.
Então retira essa ideia de reencarnação. Muito embora nos evangelhos Jesus esclarece a Nicodemos que para nascer de novo, para chegar ao aperfeiçoamento espiritual, o indivíduo, a plenitude espiritual, o indivíduo teria que nascer de novo, não no sentido de nascer renovado em espírito. Tanto que Nicodemos entendeu que tinha que nascer de novo. Como é que eu volto ao ventre da minha mãe? Como é que eu vou voltar ao ventre da minha mãe? Então ele entendeu que tinha que nascer de novo. Não era um nascimento de renovação espiritual, mas um nascimento físico mesmo. E Jesus disse, mas você é doutor e não entende isso? Uma coisa tão singela. Ou seja, o espírito desencarna e volta em outro corpo para continuar o seu processo de evolução, de purificação espiritual. Muito bem. Os evangelhos estão aí, com várias traduções. E a doutrina espírita precisava de uma obra, de um livro, que fosse da linha pedagógica e doutrinária de Kardec. Claro que as obras do Pastorino, Carlos Torres Pastorino, ele começou, mas depois da crucificação ele desencarnou, não concluiu a obra. E tem a obra do João Batista Rustem, que fala também de todo o trabalho da vida de Jesus. Porém, vem com uma teoria de que Jesus não teria um corpo de carne e osso, mas um corpo fluídico, e que a gravidez aqui poderia ter sido uma parente. No entanto, não é bem assim. Embora a obra de Rustem tenha a sua importância, porque tem sim, mas ela está comprometida com essa ideia de que Jesus não tem um corpo de carne e osso. E naquele tempo já se falava sobre isso, e o apóstolo João disse que aquele que diz que Jesus não veio de carne e osso é o anticristo. Olha que ponto João, o evangelista, chegou a dizer, porque Jesus foi tão grande, foi tão poderoso, que confundiram Jesus com o próprio Deus. Ele não é filho de Deus, ele é o próprio Deus. E tem gente que pensa até hoje que Jesus é o próprio Deus. E o tempo todo ele falando do Pai, orando ao Pai, falando a respeito do amor do Pai e dessa necessidade de nos aproximarmos de Deus. Muito bem. Então nós precisamos de uma obra que num único volume pudesse entrar nos lares. Uma linguagem simples, objetiva. A nossa neta de 9 anos lê o Tratado dos Evangelhos no nosso curso. Com 9 anos. Lê e entende. Então precisamos de uma obra que estudasse os 4 evangelhos. Numa linguagem objetiva e espírita. Ou seja, numa linguagem que fosse fiel à pedagogia e à doutrina kardeciana. Até o ano passado, essa obra existia nos manuscritos. Agora ela existe. Outras existirão, outras surgirão, mas ela inicia agora um processo de conhecermos os evangelhos à luz da doutrina espírita, sem influências, que mesmo sendo benéficas, não se trata do objetivo dessa obra. O objetivo dessa obra é interpretar os evangelhos dentro de uma linha científica, filosófica, moral, religiosa, espírita, de uma maneira como Kardec escreveria os evangelhos.
Então, lendo as interpretações de Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, a sua maneira de escrever, nós aprendemos como ele poderia escrever um trabalho como esse. Então, é uma tentativa do discípulo imitar o mestre. Porque Kardec, em nossa opinião, foi o maior escritor que eu já li. Como ele é cirúrgico, preciso em suas colocações. Ele não perde tempo com rodeios. Então, esse trabalho foi feito durante 18 anos. E aos domingos, o jornal Diário da Manhã publicou esse trabalho. Aos domingos, um episódio e o comentário. Não passava de 2 páginas. Embora o Diário da Manhã me desse todo o espaço, nós queríamos um trabalho que fosse produzido e que não chegasse a 2 volumes. Muito bem. Oferecemos esse livro a várias editoras. E devido às exigências do mercado, esse livro teria de ser publicado por elas em 4 volumes. E nós pensamos, em 4 volumes não dá para entrar no culto do Evangelho no Lar. Então publicamos a obra e tem algumas editoras interessadas, e aquela que se interessar em publicar esse livro, nós repassaremos a obra para que esse trabalho prossiga. Então, as reuniões domésticas geraram o texto escrito. Agora, o texto escrito tem que voltar às reuniões domésticas, que nós chamamos de Evangelho no Lar, o culto do Evangelho no Lar. Mas até então, como não tem uma obra dessa, nós não servimos do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o Evangelho da Consolação, que deve prosseguir. Então, essa obra vem para auxiliar o Evangelho segundo o Espiritismo, que não tem o propósito de estudar todo o Evangelho. Ali tem algumas passagens dos Evangelhos de Jesus. Eu diria que 10%. De 10%. Mas as comunicações espirituais que estão ali, o consolo, é o Evangelho da Consolação. Agora, esse trabalho precisa entrar nos cultos do Evangelho no Lar. Porque qual o objetivo do culto do Evangelho no Lar? Qual o objetivo, em termos de estudo? Cultuar Jesus, conhecer Jesus. Então, vamos substituir livros de mensagens, ou vamos manter os livros de mensagens, mas nós vamos incluir uma obra que vai estudar todas as passagens de Mateus, Marcos, Lucas e João, sem faltar um versículo, numa linguagem acessível. E os irmãos que vão adquirir a obra, que vão ler a obra, vão perceber isso. Hoje, quase 1000 famílias, quase 1000 lares já adotaram o Tratado dos Evangelhos para leitura obrigatória no ambiente doméstico. Tem alguns centros espíritas que incluíram esse trabalho para o estudo do Evangelho no centro espírita. Ótimo. Mas o objetivo desse trabalho é resgatar aquelas reuniões noturnas que existiam para cultuar Jesus. Nos aproximarmos do nosso Mestre. O que nós conhecemos de Jesus, meus queridos irmãos? O que nós conhecemos dos seus ensinamentos? Eu diria que 10%. O que está no Evangelho segundo o Espiritismo? 10%. E eu diria mais uns 10% que está escrito no livro Gênesis, de Kardec, que também ele faz interpretações de algumas passagens. Conhecemos obras que falam das parábolas, outras só das curas, outras só do Sermão da Montanha. Cada escritor se especializou numa área, mas essa é a primeira obra no ambiente cristão, católico, evangélico e espírita, que estuda os 4 evangelhos num único volume.
é o primeiro trabalho, e que bom que é uma obra brasileira, melhor ainda, saindo de Goiás. Eu fico lembrando da profecia de Dom Bosco, dizendo que de Goiás o Evangelho voltaria. E eu não tenho a menor dúvida que o Evangelho voltou aqui de Goiás. E por que o nome Tratado dos Evangelhos? Eu não sabia o título desse trabalho. E veio a inspiração. Procure na bibliografia de Santo Agostinho, que lá você vai achar o título dessa obra. Até então dizia, o livro é a vida de Jesus, o livro sobre Jesus, estudo sobre a vida de Jesus, estudo dos Evangelhos. Lançamos uma obra no ano 2000 intitulada O Livro dos Evangelhos. O Livro dos Evangelhos, que é só o Evangelho, os 4 reunidos num só. Esse trabalho é o Livro dos Evangelhos estudado e comentado. Quando entramos na bibliografia de Santo Agostinho, vimos lá uma obra, Tratado sobre o Evangelho de São João. Eu falei, está aí o nome da obra, Tratado dos Evangelhos. Foi lançada no dia 13 de março do ano passado. Você chegou em Goiânia, chegou da gráfica. A primeira edição esgotou em 2 meses, e a segunda já saiu da gráfica direto para os estados. A própria gráfica Viena, gráfica paulista de Santa Cruz do Rio Pardo, já mandou de lá para o Rio Grande do Sul, para a Bahia, Paraíba, Alagoas. Da Paraíba distribuindo a Federação Espírita Paraibana já distribui para todo o Nordeste, para São Paulo, e de São Paulo para todo o Brasil. Então, a segunda edição, 1000 exemplares, esgotou já na saída da gráfica. E agora vem a terceira edição. Bem, e temos os retornos espirituais em relação a isso. Eu disse ao Dr. Valmik, que eu pedi para a Marizei mandar umas fotos para ele, como esse livro chegou em Uberaba. Temos um amigo, um médico, Dr. José Humberto de Rezende, que eu cito inclusive, ele fez um trabalho, um estudo sobre o Santo Sudário, ele e mais alguns médicos, uma equipe médica. E ele pediu um livro para mandar para o Eurípedes, o filho adotivo de Chico. E fizemos uma dedicatória e mandamos para ele. O doutor Eurípedes tirou fotos. E na cama do Chico, o travesseiro dele não tinha nenhuma obra. Tem várias obras lá. Mas ele colocou o tratado no travesseiro da cama do Chico Xavier. Olha, isso para mim, no ambiente católico, seria uma carta do Papa. E ele foi, isso foi no ano passado, e no final do ano ele voltou a Uberaba, visitou o doutor Eurípedes, ele tirou o livro do travesseiro e pediu para tirar fotos. Tirou fotos com o doutor Eurípides. Depois o doutor Eurípides pegou o livro e devolveu para o travesseiro, a cama do Chico. Não consigo baixar para só porque eu queria publicar para todos. É bom, depois. Eu estou medo que se eu conseguir baixar hoje amanhã vai estar amanhã para todo mundo ver. Eu falei, misericórdia, Chico está vivo mesmo. Olha o que está acontecendo. Porque que explicação tem? Eu não conheço o doutor Eurípides, ele não me conhece. Como é que esse livro foi parar na cama do Chico? Se não fosse pela autorização do próprio Chico. Sem falar, tem também a foto, depois você manda para ele, a foto que o Divaldo mandou, lendo o livro. Uma gracinha. Caprichou a foto. Tem uma foto no nosso Instagram. Conheça o nosso Instagram, é mídio.brasileiro. Tem muita novidade lá. Tem a foto do Divaldo. Mas o Divaldo é meu querido, meu mestre, meu amigo. Mas o Chico, eu vi uma única vez. De volta, eu trabalhei na Mansão do Caminho desde os 16 anos. Então veio o carinho
pai espiritual, do querido, mas o Chico foi uma coisa impressionante. O que significa isso? O mérito não é nosso. É como Jesus disse, ao terminar uma obra, diga apenas, sou um servo inútil. Mas veio através desse servo inútil a missão. Eu me lembro que uma vez uma médium, um espírito, disse para minha mãe, esse menino tinha uma missão muito linda. Até começar esse trabalho, eu nunca achei que eu tivesse missão linda, porque tudo que eu fazia, todo mundo fazia. Mas depois que eu terminei a obra, eu falei, agora eu sei porque a minha missão é linda. Agora eu sei porque essa missão é linda. Porque escrever uma obra dessa, com a assistência espiritual que eu tive, foi tão grande que quando eu concluí a obra, eu senti falta dos espíritos. E toda vez que eu vejo aquele programa Largados e Pelados, agora tem Largado, Pelado e Congelado, eu levei, sou eu. Depois terminei o livro, me largaram. Eu me senti abandonado. Verdade. Síndrome do ninho vazio. Então a obra veio. E veio para ficar. É preciso que ela cresça e o autor desapareça. Diminua. Então, meus irmãos, hoje, em que o nosso centro espírita aqui completa 10 anos, essa semente começa a ser semeada na cidade de Bela Vista de Goiás. A semente do Evangelho à luz da doutrina espírita. O único livro espírita que estuda os 4 Evangelhos, fiel à doutrina espírita. Que bom que hoje é um momento histórico. Estamos vivendo um momento histórico. Porque daqui a 10.000 anos, essa obra continuará. Enquanto existir cristianismo, essa obra permanecerá. Ela já circula no ambiente católico, no ambiente evangélico. Pastores, padres, bispos. Na época da publicação pelo Diário da Manhã, o arcebispo Dom Washington lia as matérias e elogiava o trabalho. Evidente que as ressalvas naturais dos aspectos doutrinários de reencarnação, que a teologia católica não adota. Mas os irmãos vão ver que é uma obra para qualquer cristão. Já está sendo traduzida para o inglês e o espanhol. Então, precisamos desse livro em nossos lares. Quem ainda não faz o culto do Evangelho no lar, que busque essa proteção espiritual. Que busque essa proteção. Porque nós estamos vivendo dias em que as tempestades, o que Jesus falou no Sermão da Montanha, enchentes, tempestades, precisa encontrar a casa construída sob a rocha. E a rocha do cristão é o Cristo de Deus. E o recolhimento maior dos nossos lares. Evidente que talvez alguém não queira participar. Respeitemos cada um. Respeitemos cada um. Jesus nunca fez proselitismo. Muito pelo contrário. Se você não for bem recebido naquela cidade, sai da cidade e vai para outra. Não perca tempo em semear em terreno que não quer semente. Mas qual é o principal objetivo desse trabalho? É muito mais do que o culto do Evangelho no lar. É muito mais do que conhecer a doutrina espírita. É muito mais do que conhecer os Evangelhos. É muito mais que tudo isso. É conhecermos o amor que Jesus sente por nós. Esse amor. Somente esse amor é suficiente para que nós doemos nossas vidas, nosso tempo e nossas energias para Ele. Como aconteceu no Coliseu de Roma. Quando os primeiros cristãos foram martirizados, perseguidos,
acusados de terem incendiado Roma. Eles entravam naquele coliseu e morriam, incendiados, comidos por feras, violentados, feridos com lanças e espadas, quando não negassem a Jesus. E um detalhe: os cristãos romanos não conheceram Jesus. Os cristãos romanos não foram curados por Jesus. Os cristãos romanos deram suas vidas por Jesus. Senadores, centuriões, gente da nobreza de Roma, não duvidaram. Foram eles que verdadeiramente marcaram o início da era cristã. É um fenômeno. Nunca alguém morreu por um líder que não conheceu. Nunca alguém entrou cantando sob a influência de Maria, evidente, segundo Humberto de Campos. Isso perturbava os romanos, os tiranos, morrendo com um sorriso nos lábios. Mas eles acreditavam na vida após a morte. Eles sabiam que a vida não acabava com a morte física. Essa é a grande esperança. Mas eles foram envolvidos pelo amor do nosso Mestre. Precisamos de discípulos, de cristãos que estejam dispostos a não apenas morrer por Ele, mas viver por Ele. Foi o meu amor por Jesus que fez eu fazer esse trabalho. Horas e horas, finais de semana. O meu amor por Ele. Mas esse amor me levou a quê? Ao conhecimento do amor que Ele sente por mim. Que é um amor infinitamente maior do que o amor que eu sinto por Ele. Isso aqui é o resultado de um caso de amor. De muitos séculos. De muitas gerações. E eu quero que todos sintam esse amor. É o que eu quero. Mas que pretensão você querer isso? É o que todos querem. Mas é o que eu quero também. Sintam esse amor. Não se ama aquilo que não se conhece. Se nós amamos e idolatramos e queremos bem e somos gratos ao querido Chico, o que nós não devemos a Jesus? Se tudo vem dele, nós somos discípulos dele. Uma vez um irmão me perguntou, um jornalista lá em São Paulo, por que Chico e Divaldo são tão divulgados, propalados? Qual a diferença deles em relação aos demais? Eu falei, só uma. Eles amam Jesus. Toda a palestra do Divaldo, ao final, ele cita Jesus. E Chico foi um fiel servidor de Jesus. Quem está do lado do Cristo e quem conhece esse amor e é fiel a esse amor, faz a diferença. Não importa em que estado, em que momento, em que religião esteja. Eu conheci a irmã Dulce. Eu conheci a irmã Dulce. Morei próximo ao Hospital Santo Antônio, que ela fundou. Só o amor por Jesus e por Ele, e vindo dele, poderia fazer com que aquela mulher fizesse o que ela fez. Com a saúde debilitada. Então o objetivo desse trabalho é fazer com que nós, ao conhecermos esse amor e sentirmos esse amor, também sintamos o grande amor de Deus. A maravilhosa e fantástica vibração do nosso Pai. Essa é a missão do nosso Mestre. Nos aproximarmos desse ser
Criador de bilhões e bilhões e trilhões e quintrilhões de galáxias, estrelas, planetas, constelações, infinitas quantidades de espíritos. E mais um detalhe: essa população imensa de espíritos do universo, 5% é de espírito impuro e 95% é de espírito perfeito, igual ou superior a Jesus. Porque a regra do universo é a perfeição. Mas como nós vivemos num ambiente ainda em que a injustiça impera, em que o ódio impera, a vingança, a violência, não imaginamos que possam existir tantos espíritos puros. Pois é, meus irmãos. Para cada espírito ignorante e impuro na senda da evolução, existem milhões de espíritos puros. Como explicar isso para quem vive no planeta de provas e de expiações? Como explicar para quem vive e que só conhece aquele hospital? Imaginemos que nós nascemos no hospital e vivemos no hospital. Como dizer para aquela pessoa que viveu a vida inteira no hospital que lá fora a cidade é mais saudável e que ali é uma exceção? Ali é apenas uma exceção. As comunidades angélicas, a quantidade de espíritos perfeitos é infinitamente maior do que a quantidade de espírito imperfeito. Então a regra do universo é a perfeição, e é aí que nós percebemos a beleza do Criador. O que para nós é exceção, Jesus, Francisco de Assis, Maria Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier, o que para nós é exceção, no universo é regra. É regra. Então, estamos dispostos a dar nossas vidas por Ele? Até que ponto podemos perdoar, por exemplo? Perdoar exige sacrifício. Um sacrifício tão grande quanto o sacrifício da vida dos primeiros cristãos no Coliseu de Roma. É o indivíduo se mortificar, ele se anular, ele dizer: não é comigo, eu não tenho o direito de desejar mal àquele que me ofendeu. Eu quero que ele seja feliz. Eu quero que ele encontre o seu caminho. E se depender de mim, eu posso ajudar. E se puder ajudá-lo, ajudarei. E começando com o coração. Perdoar exige coragem. Exige testemunho. Exige muito amor. Por isso que ele disse, não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, infinitas vezes. Então, quem quiser saber o que cada cristão sentiu quando deram suas vidas no Coliseu de Roma, é sentir o desafio de amar o inimigo, de perdoar o traidor, de amar o enganador, de amar quem não nos ama e nos persegue. Então, queridos irmãos cristãos e espíritas da cidade de Bela Vista, e porque essa linda cidade, porque esse lindo nome Bela Vista, porque daqui se vê como nenhuma outra cidade do estado de Goiás a rica paisagem que nos cerca, pela sua localização. De lá para cá a gente vê como a vista é bela.
Por isso o nome Bela Vista. Os irmãos já sabem disso. Então, vamos voltar. Do lar nasceram os textos dos evangelhos. Agora eles voltam para o lar. Um episódio por semana. Já passamos do segundo capítulo. São 12 capítulos. Já entramos no terceiro capítulo. São 277 semanas. 277 capítulos. Itens, aliás. Episódios. Eu sei que quase pouca gente vai sentar no sofá com a televisão desligada e o celular desligado. Desligar o celular hoje é difícil. Quem vai desligar o celular para ler um livro desse tamanho, pesado desse jeito? Não vai ninguém. Está difícil. Mas tem gente que está fazendo isso. Então, vamos colocar na mesa do culto. Toda semana vamos ler um episódio. E os irmãos vão se espantar. Em pouco tempo. Já leu toda a obra. E ao final, volte ao início, porque a gente esquece. Porque o objetivo não é só conhecer, não é só ler, nem também é conhecer o amor de Jesus por nós. É permanecermos nessa frequência. Quem está em constante sintonia com o Evangelho, pensa melhor, decide melhor, cria uma lógica, vê tudo com clareza, não tem dúvidas. O Evangelho desenvolve a nossa inteligência e os nossos sentimentos e os nossos corações. A lógica do Cristo é uma lógica de sabedoria. Por isso que temos que manter essa sintonia superior. Claro que qualquer outra leitura tem o seu valor. Mas dentre as leituras edificantes para o Espírito, nunca vi nada igual a Mateus, Marcos, Lucas e João. E embora respeitemos a teologia católica e a teologia evangélica, não temos ferramentas melhores para interpretar Jesus do que a ferramenta doutrina espírita. É a melhor ferramenta para se conhecer o Evangelho. Então, meus irmãos, que Jesus esteja entre nós, que nós resgatemos esse vínculo, porque esse vínculo não é apenas de discípulo para com o mestre. São das células de Jesus, quando ele reencarnava em seus corpos físicos, e que agora se transformaram em espíritos. E por isso que o apóstolo Paulo dizia, fazemos parte do corpo do Cristo. Não mais do corpo físico, mas agora do corpo espiritual. Cantemos hosanas. Não tenhamos medo de guerras. Não tenhamos medo do ímpio, do iníquo. Não tenhamos medo de qualquer obstáculo. Porque Jesus e seus propósitos estarão sempre conosco. Os bons espíritos trabalham, ainda que estejam no islamismo, no budismo, os bons espíritos estão conosco. Não tenhamos medo do amanhã, não tenhamos medo de nada, bom ânimo, alegria, porque nós estamos em busca da luz e temos que transformar essa nossa encarnação na melhor encarnação dentre todas do passado. E temos tudo para isso. Temos a doutrina espírita, vivemos num país maravilhoso, no centro-oeste brasileiro, num lugar de bonança, num ambiente profícuo para nós acelerarmos o processo de evolução. Então, desejo a esse centro muitos anos de muita alegria, de muito acolhimento, que daqui a 100 anos, já desencarnados, essa obra prossiga com o seu fundamento: amor ao próximo, caridade para com todos, em nome de Deus, em nome de Jesus. E com o nosso Chico, grande homenageado por essa obra,
Receba de nós o nosso abraço infinito. O nosso querido Chico. O quanto nós sentimos saudades dele. Vi apenas uma única vez, mas já sonhei com ele uma única vez também. E agradeço a ele por ter colocado esse livro no travesseiro da sua cama. E agradeço a todos por esse momento de fé, por esse momento de renovação. Voltemos aos nossos lares dispostos a perdoar. Deixar para lá. Perdão ao outro e perdão a nós mesmos. Porque agora somos novas criaturas. E boa leitura desse trabalho. E que esse amor de Jesus seja transferido, seja multiplicado, para que verdadeiramente tenhamos um mundo de paz. Muita paz a todos.